transportes, a falta de equipamentos, a defasagem ao longo do tempo do efetivo, mas notadamente uma decisão tomada agora em relação às horas extras, que vai, digamos assim, tornar a gravidade da situação por falta de efetivo numa situação literalmente dramática. Para a senhora ter uma ideia, o Comando Rodoviário Estadual, segundo o Lucas acabou de dizer aqui, está suspendendo todo o efetivo no litoral. E grande parte do policiamento urbano, será devolvido às suas cidades durante a Operação Golfinho por falta de recursos para manutenção através de horas extras e afins. Eu estou assustado, professora, porque com essa carência nós já vivemos uma situação dramática, agora acho que estouramos o limite, né? Olha, o aviso que tem sido dado, né, o governador Sartori está na Assembleia, ou já esteve na Assembleia, dizendo ao parlamento gaúcho a gravidade da situação. Ele está dizendo isso. E o que ele está dizendo, Gustavo, que é boa tarde aos nossos ouvintes primeiro, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que logo ali adiante não tem como pagar a folha. Aí não é hora extra, não é Operação Golfinho. Aí é a folha de salários do funcionalismo estadual. Como é que nós chegamos nesse ponto? Então é muito grave, porque segurança pública, eu sempre, e nós já conversamos muito sobre isso, eu sempre tive nos governos estaduais e, portanto, no governo do estado do Rio Grande do Sul, uma função essencial que cabe a ele. E tinha que caber aos outros níveis de executivo a sua parte, mas cabe ao governo do estado do Rio Grande do Sul a segurança pública. Educação, saúde e segurança pública são as três funções essenciais. Obras se tiver dinheiro. E outras coisas não vou falar. Mas segurança pública não se abdica, como governador ou governadora, não se abdica dessa função essencial. E ela, como todas as outras funções essenciais, como educação e saúde, ela precisa de dinheiro para cumprir determinadas metas, enfim. O que se quer da segurança pública tem que se deixar explícito, o que se quer da saúde, quais são as prioridades, quanto custa. Então o governador Sartori está avisando, gente, é mais grave do que se está pensando. O governador anterior, ele recebeu ao todo cerca de 9 bilhões de reais em caixa. Eu, quando assumi, que fui antes dele, não tinha como pagar folha. Então, como é que essa situação está se repetindo depois da gente ter consertado as finanças públicas? A gente ter, no terceiro ano em diante, não usado nada do Caixa Único e nem dos depósitos judiciais. E eles se acumulando, que usar depósito judicial, veja bem o dado. Se você usa os depósitos judiciais, que são feitos para, dali na frente, com ganho ou perda de causa, ter o dinheiro para pagar o ganho ou a perda de causa, só esse ano vai custar aos cofres do Estado, empréstimo feito de depósitos judiciais do governo anterior, só este ano vai custar 950 milhões de reais de juros. É um empréstimo. Não é tirado dos depósitos judiciais, qualquer dia eu pago. Não, tem juros. 950 milhões em juros por depósitos judiciais foram gastos da maneira como a gente sabe, ao léu. Sabe, é uma folha. É o 13º. Então a situação herdada pelo governador Sartori, ela é essencialmente crítica. E se vai ter que escolher o que se paga primeiro? Então, se esse é o caso da segurança pública, é a mesma coisa que a gente está ouvindo no caso da saúde, no caso da educação. Então, não vou pagar os juros dos depósitos judiciais emprestados pelo governo anterior. Vai pagar algum dia. Então, a situação é extremamente grave. O Lucas acaba de dizer, então, que algumas atividades da Brigada Militar e da Polícia Rodoviária, e quem sabe da Polícia Civil, deixarão de ser feitas, como a Operação Golfinho, para pagar a folha. Porque a folha, ela é uma responsabilidade constitucional. O governo tem que pagar a folha. Só para
lembrar um pouquinho ali atrás, né, Gustavo? Eu avisei, quando eu pedi ao então governador Rigoto, em dezembro, que enviasse um projeto em que a gente pedia a manutenção das alíquotas do ICMS, que tinha sido majoradas 2 anos antes, e senão tinha o perigo de não poder pagar folha. Não, perdi lá na Assembleia, enfim, já faz tempo, não interessa, foi há 8 anos atrás, e nós tivemos que fazer cortes, e nós tivemos que fazer o seguinte: não tenho como pagar a folha hoje, eu vou ter que deixar entrar a arrecadação de fevereiro e vou te pagar em 2 partes. Não posso te pagar no dia normal. E então associações de servidores públicos foram até o Supremo para dizer assim: não está cumprindo a Constituição. E aí o ministro Marco Aurélio, que foi o relator, ele só me deu ganho para poder pagar em 2 vezes, desde que eu pagasse, óbvio. E mandou então o seguinte recado: vocês não estão vendo que ela não tem dinheiro? Então, se essa situação de novo chega, e como parece estar chegando, já que os aumentos salariais foram dados assim, enfim, e foram aprovados pela Assembleia, né? Os aumentos salariais foram dados e pronto, a responsabilidade constitucional de pagar o salário. Quando chegar lá no final do ano, sei lá eu, para o 13º. Nós, em 2008, pagamos 13º, pagamos salário todo dia. A lei de 12 anos antes, de aumento salarial das leis Brito, nós fizemos valer. Mas isso foi há 8 anos atrás. Então, o que aconteceu quando nós deixamos tudo lisinho, tá? Nós deixamos bilhões em caixa, caso precisasse tomar emprestado, se tomar, mas não precisava. A gente tinha aumentado o salário de todo mundo, né? Tinha proposto um aumento no inicial da brigada de 3 vezes, um aumento nos professores de 3 vezes, eles não aceitaram, mas isso é lá do passado. Agora o Lucas está colocando uma questão e daqui por diante se vai ter que analisar. Eu sei que não terá dinheiro para pagar a folha. Então, para pagar a folha, o que não se pagará? Então, essa é uma escolha cruel. É uma escolha cruel para esse governo aí, e ele vai ter que usar suas relações, enfim, federativas. Nesse momento, me parece que o governo federal também está cortando muita coisa. Então, não vai poder ajudar o governo estadual do Rio Grande do Sul, muito menos quando, mais uma vez, o piso aumentou bem mais do que a inflação. Então, para os professores, tem um aumento, além dos aumentos concedidos que vão recair este ano próximo até 2018, o Sartori que vai ter que pagar, e também veio o piso que aumentou o salário de todo mundo acima da inflação. Então, a situação é crítica, nós vamos ter que a cada dia seguir qual é o malabarismo que vai ter que fazer o atual governo para ir cumprindo aquilo que é, passo a passo, a responsabilidade constitucional do governador. Então, muita coisa nesse primeiro ano deixará de ser feita se ela não for obrigatória. E esse é o caso da Operação Golfinho. O que nos entristece, né? Porque é uma marca registrada da Brigada. Agora, eu estou com acesso aos números aqui, professora. A senhora assumiu o governo com um déficit de 2 bilhões e 300 milhões. Para aquele ano. Para aquele 2007. Ano. Para aquele ano. Bom, a senhora... Com queda de receita pela redução da alíquota de 800 milhões. Certo. Bom, a senhora entregou o seu governo, aqui segundo os dados do Tribunal de Contas, com um déficit zero. Ou seja, tudo que deveria ser pago tinha receita prevista, certo? Muito bem. A estimativa de que nós temos que uma dívida de curto prazo, hoje entregue pelo senhor Tarso Genro ao senhor Sartori, é de 5,7 bilhões, mas a dívida total estimada é mais de 7 bilhões, é o tamanho do buraco. Isso sem considerar a mão grande nos depósitos judiciais no valor aproximado de 5 bilhões, ou seja, um buraco de 12 bilhões.
Tem alguma explicação isso, professor? Tem. É a irresponsabilidade fiscal. A gente não pode mais deixar de falar as coisas como elas são. O que é irresponsabilidade fiscal? Bom, para quem sabe o que é responsabilidade fiscal, existe uma lei nacional que diz como é que a disciplina das finanças para municípios, estados e União deve ser seguida. Quanto você pode gastar com o pessoal, quanto você pode gastar, e vai daí por diante. Agora, quando você recebe cofre cheio, esvazia em 2 anos, né? Os cofres que estavam cheios, e ainda realmente avança sobre aquilo que faz com que os órgãos estaduais possam investir, né? Passa a mão no dinheiro do Porto de Rio Grande, do IRGA, né? Do DAIR, dessa empresa nova aí de rodovias que estão como estão. Então, é uma irresponsabilidade fiscal para fazer o quê com o dinheiro que se está avançando? Né? O que se fez? Se cresceu 10%? Se investiu barbaridades em estradas? Não. Isto foi distribuído entre gastos com pessoal. Basicamente gastos com pessoal. Aumentos salariais e ainda até 2018. Não é? Hora extra para a brigada viveu de hora extra, embora não fosse a hora extra para cumprir determinadas atividades. Não, a hora extra por hora extra. Farta distribuição de horas extras. Na hora que começa a retirar, inclusive para atividades tão tradicionais e culturais, como é a questão da Operação Golfinho, aí tem que chiar, porque estão acostumados nos últimos anos a receber hora extra, gratificação, em várias categorias funcionais. Aí o aumento salarial, se a inflação nesse período foi de 20, o aumento salarial foi de 80, não para ser pago durante o governo anterior, mas para ser pago pelo próximo que vier. E a dívida crescendo, Dívida, sobre ela recaem juros. Aí o que acontece no governo federal? Aumenta os juros. E aumenta outra vez, e aumenta outra vez. Então, a conta do estado do Rio Grande do Sul, não pelo que este atual governo tenha prometido fazer, mas a conta cresce independentemente do que faça o governo estadual. Quanto mais os juros crescerem, mais o governo do estado do Rio Grande do Sul está endividado. Quanto mais o piso salarial cresce acima da inflação, mais essa dívida terá que ser feita. Um precatório gigantesco vai ter que ser feito. Né? Então, a irresponsabilidade fiscal, a irresponsabilidade com o dinheiro dos outros. Porque fiscal é gastos e arrecadação. A arrecadação vem do trabalho, vem da produção, vem da exportação, que minguou. Né? Então, foi uma irresponsabilidade cometida com o dinheiro que não era do governo. Mas estava ali num cofre, no outro e no outro, então passou-se a mão. E dele o governo, além de ter que repor, pagar os juros sobre esta avançada em empréstimos do tipo de depósitos judiciais. Um abraço, professora. Até amanhã. Até amanhã. Professora Ieda Grussos conosco, agora às 17h39. Vamos a um intervalo rapidinho e na volta a gente vai falar de um veraneio, mais um veraneio na Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha, ela não é só inverno, não. É verão. É promoções, é eventos, a rede hoteleira, gastronomia, muita coisa bacana acontecendo na Serra. Bom, quem gosta de praia, ótimo, tem praia, mas a Serra Gaúcha